Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou o Ale e chegou aquele dia, o domingo que a gente ama. Tá certo que esse vídeo é na segunda, mas a gente amou o domingo, domingo de carnaval, porque somos do grupo recreativo Escola de Samba Acadêmicos do The Last of Us e chegamos no 6º episódio, o episódio chamado Kim. Depois da morte de Henry e Sam, o episódio começa reprisando aquele finalzinho para que a jornada dos nossos protagonistas levem ao famoso encontro com o Tommy, coisa que a gente já estava especulando que seria realmente nesse episódio, tanto pelos trailers ou por quem jogou o jogo, que como sempre eu venho para fazer esse paralelo entre o jogo e a série, a gente já esperava que fosse o encontro. E esse episódio trouxe muito easter egg, muita coisa que tem no jogo também, muitas coisas que eu nem esperava que fossem aparecer ainda, mas que conseguiu me convencer. Eu estava muito preocupado com essa reta final de The Last of Us, pelo quanto de história que a gente tinha e a quantidade de episódios, já que só teríamos mais 4 episódios, sendo que um deles vai cobrir lá a DLC The Left Behind, que é a história da Ellie com a Riley antes da história principal de The Last of Us. Nós tínhamos só mais 3 episódios para cobrir uma grande quantidade de história no jogo, então eu estava bem curioso de como a série ia trabalhar, principalmente nesse ponto onde eles estavam indo, que era o encontro com o Tommy, e ver até onde esse episódio ia avançar. Como sempre, cheio de spoilers, eu vou começar a falar do episódio agora. Então, se você ainda não viu, volte mais tarde. Se já viu, fica aqui e vamos curtir o que a série nos apresentou em mais um maravilhoso episódio. Série que eu tava achando que ia ter que dar aquela corrida, ela vai num ritmo bem tranquilo, inclusive começa com uma cena com um casalzinho muito fofo que vive isolado lá, onde o Joe tá tentando ter informações de pra onde seguir pra encontrar o Tommy. Uma cena que parece só uma cena fofinha com um casal, mas que serve pra gente ver um Joe sofrendo uns ataques de ansiedade. Essa informação eles usam muito bem no decorrer do episódio para justificar as atitudes que o Joe vai ter em relação ao Ellie e o Tommy. Mais um episódio em que a gente vê diálogos excelentes entre o Joe e a Ellie, Pedro Pascal e a Bella Ramsey dando um show de novo de interpretação. Essa cena onde ela fala que quer ser astronauta. Isso acontece no jogo lá quando eles chegam na universidade, é que eles não chegaram lá ainda, porque essa informação da Ellie querer ser astronauta é muito importante para algumas cenas que a gente pode ter bem emotivas mais para frente, até para o futuro da série. O caminho que eles estão indo para encontrar o Tommy, eles passam por uma usina hidrelétrica, e aqui mais um easter egg do jogo. Porque no jogo, quando o Joe encontra o Tommy, ele está vivendo numa usina. Ele está usando essa usina como base para essa comunidade onde ele está. E aqui eles passam pela usina, mas não é lá que ele encontra o Tommy. Na verdade, eles são cercados por quase uns cowboys que chegam ali para tentar pegar eles, ver se eles estão infectados. É quase uma patrulha, uma ronda que está fazendo ali. E na verdade é sim a comunidade do Tommy. Quando ele fala que o nome dele é Joe, a Maria já tá no meio dessa galera e acaba levando ele até a comunidade pro esperado encontro entre os dois irmãos. Cheguei em mais um ponto em que o episódio me surpreendeu. Eles chegam na comunidade e não é nada mais, nada menos do que a comunidade que a gente vê eles vivendo em The Last of Us Parte 2. E é tudo igualzinho. A rua, as lojas, o bar onde eles têm a primeira conversa é idêntico a um que a gente vê eles tendo tipo uma festa, um baile, que tem uma cena muito bonitinha da Ellie com a Dina. Gravem esse nome, porque é uma personagem que aparece rapidamente nesse episódio, quando eles estão ali, dá aquela olhada pra Ellie e sai bem tímida, e é uma personagem bem importante do The Last of Us Parte 2. Fiquei muito empolgado, porque eu já tava empolgado com o lugar, me aparece de relance a Dina, fiquei bem emocionado nesse momento. A Dina! A Dina! Adeus, a Dina! Vamos recapitular o que acontece no jogo e na série. No jogo,
o Joe e o Tommy não se falam há muitos anos já, eles se separaram completamente. Na série, eles ainda viviam juntos, mas o Tommy saiu pra estrada e não deu mais notícias. Saiu pra uma patrulha, alguma coisa assim, não deu mais notícias e o Joe tava querendo ir atrás dele porque tava muito preocupado. É como se no jogo tivesse uma grande tensão entre eles que na série até então não tava aparentando que tinha. E aí a série resolve retomar isso e cria motivos para que essa tensão entre os dois exista. Apesar deles serem irmãos, irmãos que se amam bastante, eles têm uma relação tensa dentro do jogo e aqui a série constrói isso. A partir do momento em que o Tommy diz que vai ser pai, o Joe trata isso com muita frieza. O Tommy joga na cara dele que não é porque você parou a sua vida que eu também tenho que parar a minha. Parece que existe algum desgaste em relação a isso e tudo que eles viveram, as pessoas que eles mataram. Eu achei que a gente veria flashbacks aqui desse tempo deles lutando junto a outros grupos, mas a gente não viu, só diz que foi muito tenso, isso a gente já tinha percebido. A série retoma isso agora pela boca do Tommy, dizendo que eles mataram muita gente, que foi muito tenso em alguns diálogos onde a Maria fala também. Parece que era muito coisa que o Joe queria ir atrás e o Tommy estava seguindo ele. Então existe essa rusga, a série consegue criar bastante essa tensão entre eles, porque vai ser importante um pouquinho mais na frente. Isso porque o Joe vai cobrar que o Tommy leve a Ellie até os vagalumes. Por mais que o Tommy esteja ali tentando ter essa vida segura dentro da comunidade, o Joe cobra que ele leve a Ellie porque ele não consegue mais. Lembra que eu falei a questão do Joe de ansiedade que eles usam aqui? Pois então, no jogo o Joe simplesmente quer que o Tommy leve porque ele tem uma relação com os vagalumes, o Tommy conhece o grupo e provavelmente o Tommy saberia para onde levar a Ellie. Aqui ele se preocupa com a segurança da Ellie. Ele sente que ele não tem condições de levar a Ellie em segurança até os vagalumes, por causa desses ataques de ansiedade, pela surdez dele de um ouvido. Ele diz pro Tommy que o Tommy é mais jovem, tem mais condições de levar a Ellie em segurança até os vagalumes e pede que ele faça isso. E aqui é legal que por mais que eles tenham essas tensões, o Tommy aceita, porque afinal é um pedido do irmão, e é só aqui que o Joe conta pra ele que a Ellie é imune, que a Tess morreu, coisa que ele estava escondendo até esse momento que os dois conseguem ficar sozinhos. O grande problema é que a Ellie escuta essa conversa, assim como acontece no jogo. Temos a grande diferença narrativa das histórias. No jogo, a Ellie foge do acampamento depois que escuta isso, porque sente que o Joe quer dispensar ela, e aqui isso é transformado muito no drama. No jogo eles têm uma treta porque eles vão atrás da Ellie, eles conseguem rastrear ela, acham, e eles têm uma treta com outras pessoas que tentam invadir e precisam matar todo mundo, só para depois eles realmente o Joe se dar conta que é ele que precisa levar a Ellie. Aqui a série resolve focar no drama em vez de ação e tem um diálogo fortíssimo entre o Joe e a Ellie. Como eu disse, mais um espetáculo do Pedro Pascal e da Bella Ramsey. E nós temos a famosa frase do Joe, onde ele diz pra Ellie: "Você não é minha filha e com certeza eu não sou seu pai." Arrepia, arrepia todo, arrepia forte. Arrepia muito. Um pouco antes disso também, quando a Ellie tá com a Maria, que é uma coisa que a gente não vê no jogo, e é legal de ver como a Maria trata ali a Ellie com um certo carinho, por ela estar com o Joe e por ela também entender a importância que ela pode ter, já que ela conhece toda a história do Joe, e principalmente a importância que a Sarah tinha para o Tommy. A gente vê quase que ali um memorial com os nomes Kevin e Sarah e as datas em que eles morreram, mostrando que Kevin era o filho da Maria e a Sarah que era muito importante para o Tommy. Mais um motivo aí de por que o Tommy aceitaria tão facilmente assim levar a Ellie e seguir com a missão do Joe. Como eles não tiveram essa parte de enfrentar esse perigo juntos, é legal que a série põe essa decisão para Ellie. É legal como a série sempre procura incluir
a Ellie mais nas decisões. Ela não tá só seguindo o Joe, ela tá participando dessa jornada. E aí a série vem e põe essa decisão pra Ellie. O Joe tá lá na manhã quando a Ellie tá indignada e acha que vai embora com o Tommy, mas ela acaba aceitando isso, porque afinal é uma decisão do Joe de não querer seguir com ela, apesar que ela diz que ela vai ter muito mais medo se ela estiver com outra pessoa. E o Joe prepara tudo para eles ir embora, mas dá a escolha para ela. Diz, no final das contas, a vida é tua, é tu que tem que decidir. Eu acho que tu teria muito mais segurança indo com o Tommy. Ela já joga a mochila nos peitos dele. Ai, eu não consegui. Nos peitos do teu pai, que não é teu pai ainda, mas enfim. Ela joga a mochila no Joe já de cara que assim, eu tenho que ir contigo, porque a gente começou isso junto e a gente vai até o final disso junto. Aí eles partem para a jornada, deixando o Tommy para trás. E eles estão indo em direção à universidade, que era teoricamente aonde os vagalumes estariam fazendo os estudos, procurando essa imunidade. Enfim, era onde já estavam os vagalumes. Essa parte que eu achei que eles iam pular. Eu cheguei a parar o episódio para ver quanto tempo ainda tinham. Tinham só mais 8 minutos e eu me preocupei. Ok, eles vão correr. E realmente, tem muito detalhe aqui que eles não mostram, mas muita coisa eles já falaram antes. A questão da Ellie querer ser astronauta, algumas conversas entre eles, a série já foi trabalhando isso durante esse episódio, até mesmo antes. E aqui eles usam esses 8 minutos finais do episódio para fazer exatamente o que acontece na universidade, que é o ponto de virada para o próximo capítulo que vai vir do jogo, como da série também, que é quando o Joe sai ferido. A única coisa que eu achei mais legal no jogo nesse ponto é que eles encontram realmente o corpo de um dos vagalumes ali e com informações de para onde eles levaram toda essa base deles e por que eles saíram dali. Aqui a gente não vê muito isso, eles simplesmente acham um mapa na parede que tem vários pins marcando como se desse um direcionamento para onde eles têm que ir. Mas o que acontece é que tem algumas pessoas chegando na universidade e no jogo o Joe é surpreendido, acaba caindo de um segundo andar do prédio e é empalado quando cai num ferro, em alguma coisa assim. E aqui na série ele é atacado e nessa disputa com o cara, numa luta ali física que ele tem com o cara, ele acaba sendo esfaqueado ou toma um golpe com a madeira. E no final das contas o efeito é o mesmo, ele sai dali muito machucado com a Ellie tendo que carregar ele para longe. E nessa parte da universidade a gente tem mais alguns easter eggs, como os macaquinhos que aparecem e como o Joe dizendo que o grande sonho dele de criança era ser cantor e a Ellie pedindo que ele cante para ele. Ele diz, não vou cantar. Enfim, coisas que enchem o nosso coraçãozinho de amor e que até vão ser bem legais de ver mais pro futuro da série. Por fim, era uma preocupação que eu tinha que essas partes acabassem ficando muito corridas daqui pro fim, mas eu acho que eles conseguiram condensar bem praticamente 2 capítulos ali do jogo, que é o encontro com o Tommy e a parte da universidade em um capítulo só. Isso dentro da narrativa da série não pareceu corrido. Acho que mais uma vez eles excluem totalmente a parte da ação da série, principalmente que eles excluem toda uma parte em que a Ellie foge. Eu acho que até isso não faz muito sentido com o que a personagem da Bella Ramsey vem construindo desde o primeiro episódio. Realmente não faria muito sentido essa birra dela de deixar tudo para trás e fugir, porque afinal de contas ela tá também preocupada, ela quer cada vez chegar mais nos vagalumes e ela quer ser essa cura. Cada episódio vai reforçando mais isso, então talvez essa parte da fuga dela dentro da narrativa da série não faria sentido. E como eu disse desde o começo, The Last of Us não é sobre infectados, não é sobre luta com monstros. Claro que no jogo isso faz muito sentido, isso é muito legal, mas a série é sobre a relação das pessoas, é realmente um drama pós-apocalíptico. A gente vai para a reta final da série, já saíram os títulos dos próximos episódios, a gente sabe que o próximo é o The Left Behind, é a história da DLC, é a história da Ellie com a Riley lá quando elas eram mais novinhas, quando a Ellie é mordida pela primeira vez. A gente vai ter isso, eu espero que seja um episódio muito legal,
muito divertido e bem intenso. E quando a gente retomar para a história principal no 8º episódio, o que a gente viu hoje aqui, a série vai ter que fazer de novo. A série vai ter que pegar 2 capítulos, basicamente, do jogo, as quests ali, digamos assim, do jogo, e transformar um episódio só. A tarefa lá vai ser bem mais difícil do que foi aqui, porque aqui são algumas partes que realmente tu consegue tirar, porque envolve muito diálogo, muita importância dos caminhos e das decisões que eles vão ter para frente, enquanto o outro não. É uma parte muito focada em ação, vai envolver um novo grupo muito perigoso e com uma temática muito tensa a ser explorada. E além disso, a gente ainda tem aqui praticamente uma mudança de foco. Onde no jogo a gente vem jogando com o Joel desde o começo, a gente muda de foco pro protagonismo total da Ellie. E eles vão ter que dar isso pra ela no 8º episódio. E vão ter que botar ela no meio da ação pra isso. Vai ser legal de ver a Bella Ramsey mais nesse tipo de envolvimento dentro da série, né? Mais de ação realmente. E de como ela vai ter que lidar com o Joel ferido e quase morrendo. Isso é bem intenso e são 2 partes bem grandes do jogo e bem importantes. Vai ser interessante de ver como que eles vão condensar isso num episódio todo para culminar no 9º episódio, onde a gente vai ter a finalização, que eu acredito que tem que ser num episódio só, que é quando eles realmente... Enfim, eu não vou dar spoilers para vocês, mas a ideia é essa. Eles vão ter que fazer isso de novo. A missão vai ser mais difícil e eu já tô bem ansioso para chegar lá. Mas agora é a vez de vocês. O que vocês acharam desse 6º episódio de The Last of Us? Continuam satisfeitos com a série? Acharam esse episódio 10 de 10, assim como eu? E o que estão esperando para essa reta final? Conta tudo aqui pra gente nos comentários e a gente se vê com mais The Last of Us no domingo que vem. Tchau, tchau.